Fala galera, aqui é o Luiz do Mal e hoje vamos falar sobre a parte 6 de JoJo's Bizarre Adventure. Bom, só deixando claro, né, eu não sou um desses canais que falam especificamente de anime, então não fiz roteiro, não tem nada aqui escrito, né, eu tenho só alguns tópicos que eu vou seguir, né, para não ficar totalmente perdido aí, né, meu comentário sobre a parte 6 de JoJo, mas eu sou bastante fã da franquia, tá? Então, eu coleciono os mangás, eu já li, né, parte dos mangás que inclusive não saiu aqui, já li até o final de Stone Ocean. Eu acho que eu sei alguma coisinha sobre JoJo, tá? Alguma coisinha básica. Então, você quer me chamar de Jojo Fag? Talvez esse apelido sirva pra mim, né? Porque, de fato, sou um fã de JoJo. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de notar aqui é a abertura. Cara, que abertura genial! Se você acompanha desde a parte 1, parte 2, parte 3 até agora, você deve ter reparado o seguinte, né? Nas partes 1, 2 e 3, você tinha uma computação gráfica que era uma mescla quase que perfeita, né? Do 2D com 3D, era um 3D com cel shading, que era feito com a mesma engine gráfica dos jogos de PlayStation 3 e PlayStation 4, o All-Star Battle e o Eyes of Heaven. Isso, sei lá, né? Quando chegou na parte 4, a parte 4, só, né, falando aqui, ela é a minha parte preferida, eu gosto muito do vilão da parte 4. Mas quando chegou na parte 4, esse motor gráfico, esse estilo de abertura, ele foi esquecido, ele foi deixado de lado e fizeram uma animação mais tradicional, né? Era inclusive, acho que mais colorida do que a média, tem umas músicas que grudam na cabeça, né? O Breakdown tá aí até agora na minha cabeça. Só que descartaram o motor gráfico. E a parte 5, né, que é a parte do Journal, que eu vou comentar também um pouquinho, porque, né, ficou uma bagunça na Netflix. A parte 5 ela também tinha aberturas mais feitas assim no 2D, não tinha o 3D. Então faltava, sabe, aquele charme, faltava o tompeiro. E a parte 5 trouxe isso de volta. Vendo aquela abertura pela primeira vez, eu confesso que eu me emocionei. Eles lembram, inclusive, né, das aberturas anteriores, né, em algum trecho ali. Tem muitas referências, né, às partes antigas. Claro que tem muita coisa aí referente à parte 6, que é a parte da própria Jolyne, mas tem muita referência às coisas antigas. E eu acho que isso demostra um nível de carinho, assim, bastante excessivo, né, com a série, o carinho que nós fãs queremos. Bom, então deixa a abertura de lado e vamos para a protagonista em si, vamos falar o que faz com que a trama se desenvolva. A protagonista é a Kujo Jolyne, né, ela é filha do Jotaro e eu gostei demais dela como protagonista, tá? Demais. Eu já vou explicar o porquê, mas enfim. Então, o que acontece, né, que faz a história se desenvolver? A protagonista, Jolyne, ela estava com o seu noivo, eu creio que seja um noivo, né? E os dois sofrem um acidente de carro, eles estão lá conversando, né, enquanto estão andando de carro e sem se preocupar muito com o que está na frente deles, eles acabam atropelando e matando uma pessoa. E aí ela vai, né, para um CDP, né, um centro de detenção provisória, fica presa nesse centro de detenção provisória durante algum tempo até o seu julgamento. O que acontece é que ela tinha um advogado que estava totalmente comprado, tá? Isso aqui não é exatamente spoiler, porque é aquilo que acontece no primeiro e segundo episódio da série, tá? As coisas são mais importantes do que isso. Isso aí é basicamente a introdução, tá? Não é exatamente um spoiler. Um advogado totalmente comprado, né? Que, como o noivo dela tinha bastante dinheiro, ele pagou para que ela confessasse a culpa, mas ela nem sequer sabia de tudo que ela estava sendo acusada, né? E aí ela confessou a culpa e ela achava que ia pegar uma determinada pena, porque o advogado tinha falado para ela que era essa a pena.
E, na verdade, ela acabou pegando lá homicídio culposo, né? Quando você não tem intenção de matar. E são 15 aninhos aí na penitenciária, né? Então ela volta para a penitenciária, que antes estava como provisória, e fica lá em definitivo para cumprir a pena desses 15 anos. É claro que, se tratando de Jojo, né, a história não vai ser uma história tão clássica quanto essa história, né? Basicamente, esse é só o início, esse é só o desenrolar, isso que normalmente seria uma história aí de um filme, normalmente, né, terminaria aí nesses 2 episódios, mas não, né? Se tratando de Jojo, as coisas não são como parecem. Ela recebe, né, em uma dessas visitas do advogado, antes mesmo de ter o julgamento final, ela recebe um pingente, né, do pai dela, e o advogado fala para ela manter aquilo que ele falou que era importante e tal, e ela se espeta, né, numa pontinha daquele pingente ali, e fica brava, joga o pingente fora e tudo mais. E... né, a pontinha que tava ali saltada de dentro do pingente nada mais era do que uma ponta da bendita flecha que desperta os poderes de stand. Obviamente, né, o stand dela é despertado aí quase que na hora, porque ela já é uma Joestar, ela já tem uma tendência, né, a desenvolver os poderes de stand, mas ele acaba sendo despertado praticamente na hora. E aqui a gente precisa falar do stand da Jolyne. Cara, eu gosto muito, né? Meu protagonista preferido de todos os Jojos até agora, na verdade, é o Joseph, né? Só que o Joseph na parte 3, vocês lembram lá que o stand que ele tem não é um stand exatamente de combate, né? Ele é um stand que é o Army Purple, né? Então saem aí espinhos rosa, roxo. E esse espinho tem algumas propriedades, ele consegue ativar algumas coisas à distância com esses espinhos, que é completamente diferente do stand dos protagonistas da parte 3, 4 e 5, que apesar, né, da parte 4, da parte 5, eles terem poderes de consertar coisas, regenerar coisas, eles são basicamente stands de combate a curta distância, né? Então o alcance desses stands são de 2, 3 metros aí no máximo, mas eles são extremamente poderosos. E a Jolyne é a mescla. Ela tá ali no meio, ela é o limiar entre os dois. Então, quando ela desenvolve, né, o poder de stand, qual que é o poder dela? Ela consegue fazer com que partes do corpo dela se transformem em fios. E aí, esses fios eles têm alguma propriedade, né? Ela consegue meio que controlar um trecho do fio que ela cortou à distância. Ela consegue enrolar esses fios nas coisas. Ela consegue transmitir ondas sonoras pelos fios, né? Quem é que já brincou quando era criança, né? De fazer aquele comunicador com 2 copinhos, né? Um pedaço de barbante. Então ela consegue inclusive se comunicar através desse fio, que é uma coisa bem importante dentro de uma penitenciária, né? E esses fios que ela consegue, né, fazer com parte do corpo dela, ela também pode enrolar eles na forma de um stand, que aí sim tem um alcance limitado aí a uns 3 metros. Então ela é um meio termo, ela consegue ser aquele stand meio porradeiro, né? Não é tão forte quanto um Star Platinum, definitivamente não é tão forte quanto o Star Platinum, ela consegue no máximo entortar aí uma barra de ferro, tá? Não consegue derrubar uma parede, não consegue destruir coisas maiores, mas ele é um stand versátil, então ela pode utilizar ele para funções diversas, que ela controla meio que a distância. Então isso é que me deixou assim intrigado, porque eu gostei muito do stand dela, mas muito mesmo. O que já deixa claro, né, que a parte dela não vai ser tão focada em combate, mas vai ser bastante utilizada a mente, né? Ela vai ter que pensar bastante antes de fazer as coisas.
E isso é o interessante. Normalmente isso é que é gostoso de você ver, né, em todas as partes de Jojo. Porque por mais que você tenha os porradeiros, que o foco é realmente a porrada, você tem a parte em que os caras se sobressaem ali na inteligência, né? Principalmente o Joseph. O Joseph é extremamente inteligente pra mim. O Jotaro também é mala, completamente mala. Eu lembro até hoje dos jogos dele com o Darby, né? Muito bom, muito bom. São coisas ali que eu gosto demais. Eu não entendo muito o cigarro censurado da parte, né? 3 ali, mas enfim, são coisas que a gente pode relevar. E basicamente o despertar do stand da Jolyne, né, é uma coisa, e aí você começa a ter outras pessoas que pegam também aquele pingente, porque afinal de contas ela jogou fora, e começam a ter poderes também desenvolvidos quando as pessoas vão lá e se cortam também na mesma ponta que ela se cortou. Mas existem pessoas nessa prisão que não tiveram o poder despertado exatamente por causa da flecha, né? Que tiveram o poder despertado aí, ou não por causa da flecha, mas talvez não nesse momento, né? De terem pego pingente e despertar poder. Pessoas com poder lá que já vem de um certo tempo atrás. Então, essas outras pessoas aí, né, a gente sabe que em Jojo é uma regra, né, usuários de stands, eles costumam se atrair, essas outras pessoas meio que querem se livrar da Jolyne. A gente não sabe o motivo, a gente não sabe, né, o porquê, a gente não sabe de nada disso, mas, de alguma maneira, essas pessoas elas querem se livrar da Jolyne. E aí, na verdade, quando a merda começa a acontecer, pra falar a verdade, é quando a Jolyne vai receber uma visita, né? E aparece uma pessoa e fala, ó, não vai nessa visita, parece um garotinho no meio de um cesto de lixo lá, fala, ó, você vai receber uma visita amanhã, não vai. Ela, de fato, ela recebe o comunicado de que vai ter a visita, ele tenta advertir de novo pra ela não ir, e é ali que a coisa começa a acontecer. E aí, se eu falar a partir daqui, tudo que eu falar a partir daqui vai meio que ser spoiler, então, né, fica restrito por aí o que eu vou falar, né, da história. Qual a única coisa ruim que eu vi? Porque, nossa, foram 12 episódios assim que eu maratonei. Eu sou uma pessoa muito difícil de maratonar alguma coisa. Normalmente eu assisto um episódio, 2, paro, aí amanhã eu vou assistir mais um, aí paro, fico um dia sem ver, vou assistir mais 2, paro. Né, as minhas ex-parceiras odiavam isso, porque o pessoal normalmente gosta de maratonar. Eu sou uma pessoa que assiste, né, um episódio aqui, um acolá. E eu vi os 12 assim em sequência, basicamente, né? Então, problema com a qualidade em si não é, tá? Foi bem animado. Vi pouquíssimos erros, tem algumas coisinhas de coerência, mas sempre teve que é a obra do Araki, né? A gente releva pela diversão da coisa. Então, as coisas de coerência a gente deixa, sabe? Passa, é o Araki, ele faz isso mesmo, a gente sabe, a gente tá acostumado, a gente gosta inclusive disso. Mas, qual que é o problema? Uma boa parte da galera que eu vejo que quer começar Jojo não sabe por onde começar. E aí, fica aquela coisa, né? Os fãs indicam as partes aí todas. Qual que é o problema? A gente tem a parte 1 na Netflix, né? A Phantom Blood, que é Jonathan versus Jill. A gente tem a parte 2, que é Joseph versus os Pilares. A gente tem a parte 3, Jonathan versus Jotaro versus Jill. A gente tem a parte 4, né? Josuke versus Kira. Cadê a parte 5, Netflix? Cadê a parte 5? Então isso pode deixar o pessoal ainda mais perdido. Não que eu acho que a parte 5 seja a melhor parte de JoJo's Bizarre Adventure. Eu acho que longe disso. Pra mim tem muitas falhas ali. Poderia ter terminado na luta com o Risoto, ou o Risoto ser o verdadeiro inimigo, né? Terminado na luta com o Risoto versus Doppio. Que ali praticamente, ali era um encerramento do meu ponto de vista, sabe?
O Hisoto assume, né, a liderança da porra toda e ele vira o novo vilão. Porque num Diávolo, pra mim, a única coisa boa do Diávolo foi o fim que ele teve, né? Que o fim, concordamos que o fim foi muito bom, que o fim que o Diávolo teve. Mas, né, é a parte fraquinha. Mas faltou, né? A parte 5 lá, que é o Giorno versus Diávolo. E aí você traz a parte 6, mas não tem a parte 5? Né? Dá pra assistir a parte 6 sem ter a parte 5? Até dá. Fica algumas coisas importantes aí, né? De fora, como por exemplo a versão hacking dos stands, né? Ficam algumas coisas importantes de fora. Até dá pra assistir, mas... pô, esse pessoal vai ficar perdido de novo, né? Vai aparecer referências que a pessoa nem sequer viu, vai achar que aquele negócio surgiu basicamente do nada e o que não é verdade. Então, o que eu achei ruim, na verdade não está relacionado à parte 6, está relacionado à plataforma que não colocou a parte 5 lá para ficar completinho tudo na Netflix. Tudo bem, não coloca nem com a dublagem, tá? Deixa só legendado. Não tem problema nenhum, mas coloca lá pro pessoal não ficar perdido. Bom, mas é isso. Eu tô curtindo demais, né, a parte 6. Ela tá na Netflix, então quem tiver na Netflix eu aconselho que você assista. É curtinho, são episódios de 22 minutos. Dá pra você maratonar tudo rapidamente. E era um dos animes mais aguardados para esse final de ano. E o fato dele ser um dos animes mais aguardados, né, tá justificado pela qualidade do anime. Juline, tem tudo para se tornar a minha nova, né, protagonista mais querida aí, né? O Joseph ainda está aí no posto de mais querido, né? Mesmo o Joseph velho, ele, né, ainda era interessante, né? Fazer os filhos fora do casamento, né? Saca a metralhadora do nada, domina duas técnicas diferentes, né? Ramon e stand. O cara era brabo, né? Fora o seu famosa técnica Ninguém Daio. Nossa, arrepia na hora. Bom, mas é isso aí. Se você curtiu, tá? Cai um like, comente sobre o que você tá achando aí da parte 6 de Jojo, né? Se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, né? Quebra essa daí, traz mais gente pro canal. Vou produzir mais conteúdo de Jojo aqui, não vou colocar muitas coisas, muitos gráficos, muitas imagens, muitos vídeos de Jojo aqui, porque eu não sou um canal de anime, não sei como isso funciona, tenho medo de que se eu colocar de flag, de strike, então vai ficar só na fala mesmo. Mas é isso aí, compartilhe com seus amigos, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. E a gente se vê num próximo vídeo. Ora!